Que o plástico é um dos materiais mais utilizados na confecção de inúmeros produtos atualmente, todos nós sabemos, não é mesmo? Afinal, é muito fácil perceber a presença deles no nosso cotidiano, ao entrar numa cozinha, por exemplo, contando os potes e utensílios que a gente usa diariamente. Inclusive aqueles potes de sorvete, que geralmente tem feijão, o que é muito bom porque o feijão está muito caro. Porém, a maior parte desses plásticos são feitos de polímeros sintéticos, e eles geralmente são derivados do petróleo, o que não é muito bom para o meio ambiente, porque leva muito tempo para se decompor. Uma alternativa seria utilizar os polímeros biodegradáveis, que são aqueles que podem ser decompostos por micro-organismos e cuja decomposição entra no ciclo do carbono, que é muito interessante para o meio ambiente. Só que para as indústrias, essa alteração do polímero sintético para o biodegradável é muito cara, porque ele tem que alterar todo o processo, toda a estrutura da fábrica, geralmente. Então, a alternativa que elas estão buscando é juntar o polímero sintético com o polímero biodegradável. Assim, pelo menos uma parte do plástico, quando ele for jogado fora e descartado, vai ser decomposto pela natureza, reduzindo o impacto ambiental. O que você não sabia é que a gente pode testar esses polímeros biodegradáveis aí na sua cozinha. Vamos lá? Vamos então fazer o nosso plástico de batata. Para isso, vamos precisar de 4 batatas médias, um pouco de água, 4 colheres de ácido acético, mais conhecido como vinagre, glicerina e corante. Primeiramente, vamos cortar as batatas. Já podemos colocá-la no liquidificador. Vamos colocar um pouco da água para bater. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação. Se precisar, você pode colocar mais um pouco de água. Precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico. Se precisar, você pode, com o auxílio de uma colher, misturar um pouco para bater melhor. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Agora que já está bem batido, vamos colocar esse líquido em um recipiente com um pano para coar. Coloca aos pouquinhos e vai espremendo. Coloca mais um pouco. Ainda sobrou um restinho, vou colocar o restante. Vou espremer. Quanto melhor, quanto mais você espremer, melhor. Você pode ver aqui embaixo que já está começando a decantar. Ou seja, o amido da batata está vindo aqui pro fundo, que é o que a gente quer. O nosso plástico a partir de batata. Mas como a partir da batata? A partir do amido
que contém na batata. Depois que você espremer tudo, pode descartar esse bagaço. Vamos deixar aqui no canto. E vamos esperar decantar. Quanto menos você mexer, melhor. Então, vamos esperar um pouco até decantar todo o amido. E já já voltamos para continuar com o nosso plástico de batata. Agora, após alguns minutos, podemos ver que o amido decantou. Agora, vamos retirar esse amido com muito cuidado, porque é ele que a gente vai utilizar. Por quê? O amido, ele é um polímero natural. E ele contém muitas ramificações. Por quê? Porque ele é a base da amilose e da amilopectina, que são muito ramificadas. Vamos colocar esse amido em uma panela. Então, ele vai ser a base do nosso polímero. Do nosso plástico, no caso, né? Porque ele já é um polímero. Só que, como eu falei, por esse amido ser muito ramificado, dificulta a interação com os demais ingredientes. Ou seja, ele sozinho ele não consegue formar o nosso plástico. Então, o que a gente vai colocar? O ácido acético, que é o vinagre. O que ele vai fazer? A hora que ele reagir com o amido, ele vai diminuir um pouco dessas ramificações. Então, vai facilitar a interação com os demais ingredientes. Já a glicerina, o que ela vai fazer? Ela vai interagir como plastificante. Ela vai deixar o nosso plástico mais maleável. Também vamos usar o corante para dar uma cor mais alegre ao nosso plástico. Por mais um pouquinho. Vamos colocar também um pouquinho de água. Para o nosso plástico não ficar tão espesso. Porque como a gente vai dar uma forma nele, se ele ficar muito espesso, não vai dar certo. Vamos levar ao fogo baixo e mexer. Como vocês vão mexendo, vocês vão notar que vai começar a virar meio que uma geleinha. Já é o nosso plástico sendo formado. Já está no ponto ideal. Podem ver, ó, que ele já está mais transparente. Ele está numa consistência que ele está bem colante, mas não está tão duro, porque se ele ficar muito duro, o que acontece? A gente não vai conseguir dar forma nele. Então, quanto mais água a gente pôr, mais maleável ele vai ficar, né? Mais líquido. Só que também a gente não pode colocar muito, por quê? Senão ele vai demorar muito tempo para secar. Então agora, vamos colocar ele em um recipiente. Com a ajuda de uma colher, vamos espalhar. Quanto mais fininho ficar, melhor a nossa camada, o nosso plástico. Aqui eu dei uma colocada por cima assim, ó, mas na hora de tirar, o quanto menos na beirada ele tiver, melhor, porque senão na hora que a gente vai for tirar, ele vai quebrar. Então, o ideal é ele ficar não tanto nas beiradas. Ó, aqui tá muito
muito plástico, muito ingrediente aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar um pouco desse e colocar em outro recipiente. Então, vamos colocar ele agora em outro recipiente. Não pode demorar muito, senão ele vai esfriar. Então, a gente tira um pouquinho desse aqui. Espalha bem, tá? Quanto mais fininho ele ficar, melhor. Cuidado pra não deixar ele com uns espacinhos muito finos, porque se na hora que a gente for tirar, ele vai quebrar. Então, quanto mais uniforme ele tiver, melhor. Se vocês repararem, eu tenho uns espaços com mais buraco. Pode ser que a hora que a gente for tirar, esses espacinhos quebrem, tá? Mas eu vou parar de mexer porque ele já começou a secar, então vai estragar. Ver se a gente consegue agora moldar esse aqui. Vou tentar moldar ele. Mas se não der, não tem problema, porque o intuito maior é esse maior aqui mesmo. Isso aqui ficou bom? Tá bom. Prontinho. Aqui está o nosso plástico de batata. Agora a gente vai esperar ele secar. Geralmente dura em torno de uma semana e pouquinho para secar. Daqui um tempinho, assim que secar, a gente volta para ver como vai ficar o nosso plástico de batata. Até lá! Utilizamos o amido, que é um polímero natural, ou seja, uma macromolécula formada pela união de dois polissacarídeos, a amilose, constituída por mais de 1000 moléculas de A-glicose, e a amilopectina, que é um polímero que possui ramificação saindo dos carbonos 6 de uma molécula de A-glicose e do carbono 1 de outra molécula a cada grupo de 20 a 25 unidades do monossacarídeo ao longo da cadeia. Então, basicamente, o amido é formado por moléculas de A-glicose e possui a fórmula C6H10O5, sendo que pode variar de 60.000 a 1 milhão de unidades, sendo que esses milhares de monômeros de glicose estão ligados por ligações glicosídicas alfa de maneira linear e ramificada. O amido é armazenado em diferentes órgãos vegetais, sendo encontrado, por exemplo, na forma de grãos das sementes cereais, tais como milho, aveia, arroz, trigo, cevada e centeio, além de também estar presente nas raízes das plantas, como na batata e na mandioca. Portanto, como o amido é um polímero que se encontra nesses vegetais, podemos obter um plástico biodegradável a partir deles de uma maneira fácil. A amilopectina é a molécula formadora do amido. Ela possui muitas ramificações, o que torna mais difícil a interação dessas moléculas para formar o plástico. Por isso a gente vai acrescentar o vinagre, ácido acético etanoico. Ele vai reagir com o amido, diminuindo as ramificações, que vão ser transformadas em amilase, que é a molécula linear do amido, para formar o melhor plástico. Já a adição de glicerina vai deixar o plástico mais maleável ou elástico, pois ela vai ficar entre as moléculas do amido, reduzindo a interação da molécula, como um agente plastificante. Uma semana já se passou desde que nós fizemos o nosso plástico de batata. Agora nós vamos mostrar os resultados que obtivemos. Como vocês podem ver, temos dois resultados diferentes. O primeiro é o que ficou mais grosso, é o que a gente fez primeiro. O primeiro é o que ficou mais grosso. Quando nós fomos tirar do recipiente, ele rachou em vários pontos. Já esse outro é o que ficou mais fino, ele rachou menos, então é o que nós vamos usar. Agora, nós vamos fazer um teste. Nós vamos fazer um desenho.
recortar e colar na geladeira. Como vocês podem ver, ele aderiu na superfície da geladeira por ele ter as características de um plástico, ou seja, de um polímero. Porém, o que podemos perceber é que nossos dois experimentos, eles ficaram pouco maleáveis e mais ressecados. Isso pode ser explicado porque a gente talvez precise adaptar um pouco a nossa receita, colocando um pouco mais de glicerina.